Olá, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade a mais um devocional do mês dos jovens. Como vocês sabem, esse mês está cheio de novidades. É um mês que a gente pensou com muito carinho, com muito amor. Eu espero que vocês possam estar atentos a todas as nossas programações que estão no Instagram, @JovemSinai Oficial. E no grupo de WhatsApp dos jovens. Então, durante esse mês de agosto, até o último domingo, até o penúltimo domingo, na verdade, nós estaremos dirigindo os cultos dos domingos à noite. Então, fique atento, já tivemos PGzão, estamos com essa série de devocionais, a gente tem muita coisa legal preparada. Bom, gente, como vocês sabem, o nosso tema é presença do verbo, né? É o tema da juventude, é o tema também do mês da juventude, um tema muito importante. Dentro desse tema, hoje eu quero falar sobre a presença do verbo como uma marca da fidelidade do jovem, né? E eu não sei vocês, mas assim, quando eu penso em fidelidade, quando eu penso em jovem, em relação à luz da Bíblia, né? Claro que Jesus é o primeiro lugar, mas assim, me vem na cabeça Daniel. Daniel e seus amigos, para mim, são exemplos de jovens que sabem desde muito cedo quem são, quem é Deus e têm um relacionamento muito íntimo com Deus. Então, por isso, eu queria trazer duas histórias de Daniel que me marcam muito, que eu acho muito especial. É a história dos três amigos dele com relação à fornalha e Daniel na cova dos leões. Então, assim, eu gostaria de falar primeiro, né, o contexto de Daniel. Daniel e os seus amigos, eles foram levados para a Babilônia no período do exílio, que Jerusalém que o povo de Israel ficou separado do seu lugar de Jerusalém. Eles foram para a Babilônia. E esse exílio ele aconteceu em 3 partes. Mas o que nos interessa é essa primeira parte de agora. Então, Daniel, nessa primeira parte, Nabucodonosor, ele escolheu nobres para poderem ir para lá, para a Babilônia. Dentre eles estava Daniel e seus amigos, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Uma coisa interessante que aconteceu, assim, é que ao chegar lá, o nome deles foi mudado. Eu vou ler para vocês aqui, Daniel, capítulo 1. Vamos ver aqui, Daniel, capítulo 1. Que fala sobre essa parte. Vamos lá. Aqui. Entre esses estavam alguns, Daniel 1,6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. E aqui, de um comentário bíblico, eu olhei o significado desses nomes, só mesmo a título de curiosidade. O significado do nome Daniel é príncipe ou juiz de Deus. Beltesazar, príncipe ou juiz, príncipe de Bel, que era como se fosse um outro nome do rei. Ananias significa misericórdia de Deus. Sadraque significa ordem de Acu, Deus da lua. Então, vocês viram, né, como eles estão transformando os nomes que se referem a Deus a nomes que se referem a eles e as suas divindades. Misael, quem é como Deus. Mesaque, quem é como Acu, que é esse Deus da lua. Azarias, a quem Jeová ajuda. Abednego, servo de Nebo, que é um dos deuses daquela época. Bom, e aí, o que aconteceu? Eles chegaram nesse reino novo e a primeira coisa que o rei Nabucodonosor mandou eles fazerem foi separar esses jovens, dar a eles toda a comida, o treinamento durante 3 anos, e depois ele se apresentaria a Nabucodonosor como sábios. E aí a primeira parte dessa história que mostra o relacionamento deles com Deus, a consagração. Eles ficaram, durante esse tempo, eles comeriam e beberiam tudo que era servido na mesa do rei. Só que eles preferiram, em lugar disso, comer só os legumes. Eles se separaram. Eles poderiam comer as comidas e as bebidas daquela época. Mas eles não fizeram isso como prova de consagração, já mostra a separação. Eles estavam em um lugar diferente, com costumes diferentes, e eles mostraram que eles queriam se preservar disso, eles queriam manter os olhos dele em Deus. Então, eles se separaram, essa já é a primeira parte. E aí, depois, a gente vê no capítulo 3, né, que Nabucodonosor manda levantar uma imagem enorme, e ele diz que todos devem se adorar essa imagem. Eu vou aqui só no iníciozinho de Daniel 3, que fala, né, Daniel 3:1.
O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as suas autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandou erguer. Aí ele fala, né, que todos ficaram de pé diante dessa imagem. Nabucodonosor mandou todas as pessoas ficarem de pé diante dessa imagem. Então o arauto proclamou em alta voz: essa é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Então, assim, eles deveriam se prostrar a essa imagem. Caso isso não acontecesse, eles seriam lançados nessa fornalha. E aí o primeiro exemplo, um segundo exemplo, na verdade, de fidelidade, de consagração desses jovens a Deus. Nesse acontecimento especialmente, Daniel não estava, né? O comentário que eu li diz que ele deve ter ido fazer alguma diligência em alguma província em torno ali da Babilônia. E aí o que acontece, né? Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Por quê? Eles não se curvaram. Eles eram obedientes à lei de Moisés. Eles eram obedientes a Deus. E na lei de Moisés é dito, né? Não adorará outro Deus a não ser o Senhor teu Deus. E aí, nesse momento aqui, já é Daniel 3, capítulo 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto ao rei, ordenando que todo aquele que ouvisse, né, são de todos esses instrumentos que eles falam aqui, teria que se prostrar em terra e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que o Senhor mandou fazer. E aí, furioso, ele chamou esses três à presença dele, ainda deu mais uma oportunidade. O rei falou assim, ó, eu vou dar vocês mais uma chance. Quando vocês ouvirem todos esses instrumentos aí, vocês precisam se curvar diante dessa imagem. E aí a resposta deles que é perfeita. Olha o que eles estão falando aqui, né? E aí, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba que não prestaremos culto aos deuses, nem adoraremos a imagem que mandaste erguer. Então, eles não se preocuparam com a vida deles. O mais importante para eles era obedecer a Deus, era ser fiel. Porque ele disse assim, né? Ó, nosso Deus vai nos salvar. Mas, caso ele não nos salve, caso a gente morra aqui nessa fornalha, que fique registrado, nós não nos curvamos à sua imagem. Pronto. O rei ficou furioso e aí lançou eles na fornalha, né? E aí, olha só o que é que vai acontecer. Ele ficou tão furioso, inclusive, que ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais da sua potência. Então, realmente estava muito quente. E aí, tanto que os soldados que estavam perto morreram. Eles foram lançados nessa fornalha. Aí, o versículo 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Gente, essa parte é mais bonita para mim. Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. A presença material mesmo do verbo estava ali. Jesus estava ali com eles, acompanhando. Eles estavam andando tranquilamente pelo fogo. Por quê? Porque o Todo-Poderoso estava com eles, como sempre esteve. E aí o rei Nabucodonosor se aproximou em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, venham aqui. E eles saíram do fogo, né? E para encurtar, o versículo 28 diz: então diz Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei,
preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, o que aconteceu? Eles tinham um relacionamento com Deus, eles se consagraram, eles foram fiéis a Deus, preferindo essa fidelidade, dando mais preferência ao relacionamento deles com Deus do que à própria vida. E o que aconteceu? O Senhor os livrou e o nome de Deus foi glorificado, porque esse é o fim de todas as coisas. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Então, foi isso que aconteceu com eles. Eles se permitiram ser usados pelo Senhor. E o nome deles foi glorificado. Então, assim, eu lembro, né, que o tema do nosso acampamento de 2019 foi na contramão do mundo. Isso é estar na contramão do mundo. Naquela época, de maneira tão explícita, hoje também sabemos que muitos cristãos sofrem perseguição ao redor do mundo. Mas aqui também no Brasil, mesmo sendo um país livre, em que nós temos liberdade de culto, há também perseguições. Então é por isso que a gente precisa ficar atento. Nada que nos exija que nós abrimos mão da nossa convicção, da nossa fé, é capaz de nos ter. Nós precisamos estar em lugares onde nós podemos cultuar, nós podemos dizer quem somos, nós podemos adorar a Deus e com a nossa vida mostrar que servimos a Ele. Então, há muitas pressões de todos os lados, fora da igreja, dentro da igreja, para que a gente relativize as coisas, para que a gente abandone nossa fé. Mas precisamos ter tanto relacionamento com Deus, mas tanto, que no momento de sermos provados, nós teremos que nos permanecer fiéis. E o que é que vai garantir essa fidelidade? É o nosso relacionamento com Deus. E aí eu queria fechar com o capítulo 6 de Daniel, que fala de Daniel na cova dos leões, né? Então aqui, na verdade, nessa época, Daniel não era mais um jovem. Eu li num comentário que ele já exercia o serviço público da época há 50 anos, ele não era mais um jovem. Só que esse relacionamento que ele traz desde a sua juventude é algo que vai reverberar durante toda a sua vida. E é um exemplo também. E aí, o que é que acontece? Ele já estava sob o reinado de outro rei, que era Dario. E ele se destacava pelo que ele fazia. Olha aqui, Daniel 6:3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Primeiro ponto dessa parte, que nos diz em Colossenses, né? Eu anotei aqui, gente, desculpe. Eu vou olhar aqui a minha cola rapidinho. Que diz aqui, né? Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Era a conduta de Daniel. Daniel fazia o seu trabalho de maneira tão boa, ele era tão diligente, tão dedicado, ele dava o seu melhor no seu trabalho, que ele era destaque, o rei queria ainda promovê-lo e os outros ficaram de olho nisso. Provérbios também é um livro que nos fala muito que como é bom e é interessante ver alguém que é perito no que faz, alguém que é bom no que faz. Quando nós damos o melhor em tudo que fazemos, e como exemplo aqui o nosso trabalho, nossa faculdade, nosso curso técnico, na escola, seja onde for, nós glorificamos a Deus. As pessoas passam a olhar, poxa, ó fulano se destaca naquilo, ele faz aquilo com muito amor, ele faz aquilo muito bem. Então Daniel se destacou. E com isso surgiu a inveja. E aí eles procuraram alguma falta em Daniel e não acharam. E aí eles acham o ponto fraco de Daniel, que deve ser o ponto fraco de todos aqueles que são filhos de Deus. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. O ponto fraco de Daniel era no relacionamento dele com Deus. Eles pensaram, poxa, Daniel é um cara justo, Daniel faz o seu trabalho muito bem, o que vamos achar como falta nele? Ah, já sei. O relacionamento com Deus dele. Ele prioriza tanto esse relacionamento que eu tenho certeza que a gente vai pegar Daniel justamente nesse ponto. E que assim seja para a gente também. Que esse seja a nossa vulnerabilidade, o nosso relacionamento, a nossa entrega a Deus. Todo mundo fala assim, poxa, a única coisa em que eu posso pegar fulano aqui é no relacionamento dela com Deus. Vou testar, vou ver se esse relacionamento realmente é tão forte. Se ela ama esse Deus tanto assim. E aí o que vai acontecer? Eles emitiram um decreto para que todo aquele que não se curvasse diante do rei,
fosse lançado na cova dos leões. Aqui, ó. Daniel 6:6. E assim, eu vou resumir, tá? Todos os supervisores, os governadores da época e tal, falaram muitas coisas, blá, blá, blá. E disseram assim: emite, rei, um decreto que diga que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. O rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos médios e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Então, eles fizeram tudo amarradinho, direitinho, fizeram uma trama muito boa para que Daniel fosse pego, né? Por isso. E aí, uma atitude linda que Daniel tem, que é algo que deve nos encorajar. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Quer dizer, ele ouviu uma notícia dessa tão pesada, uma notícia clara de perseguição. A primeira atitude de Daniel é orar. E isso é um exemplo para nós. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito assim, ativa, muito agitada, e eu quero as respostas para ontem. E aí, quando vem um problema, eu já estou pensando logo na solução, às vezes até antecipo a solução. E o que Daniel fez? Ele se aquietou, ele se acalmou e foi orar. Quantas vezes estamos diante de situações difíceis e a gente pede conselho para amiga, a gente fala com os parentes, a gente fala com todo mundo em primeiro lugar, menos com Deus. E Daniel fez o contrário. Primeiro, ele se ajoelhou e foi se prostrar e adorar o Senhor. Independente do que acontecesse com ele, ele foi adorar o Senhor. E essa tem que ser a nossa primeira atitude. Orar diante do problema. Orar. Agradecer, glorificar a Deus. E aqui os homens foram investigar, né, e viram que Daniel foi achado orando e tal. E aí eles falaram, mas rei, quer dizer que o Senhor emitiu o decreto falando que durante 30 dias só o Senhor poderia orar e Daniel estava orando? Não, isso está errado. Daniel estava orando, se ajoelhando perante Deus dele. E o Senhor assinou o decreto, lembra, rei, de acordo com essa lei dos médios e dos persas que não pode ser revogada. Então, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo, mas não adiantou. E aí diz, então o rei deu ordens, eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Então, para você ver como Daniel incomodava essas pessoas, né? Ao ponto delas fazerem todo esse trabalho só para que Daniel fosse pego. E isso me lembra muito o evangelho, quando Jesus, na frente dos mestres da lei, dos fariseus, fala um monte de coisa para eles, isso tá errado, vocês são raça de víbora e tal, e tal, e tal. E aí depois, eles sempre falam assim, aí acaba a passagem. E os mestres da lei e fariseus foram procurar o jeito de como matar Jesus, de como prender Jesus. Porque incomoda quando nós estamos falando a verdade de Deus, incomoda. Não a nossa verdade, não a nossa ideologia, mas a verdade de Deus. E aí ele diz aqui, Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou, ordenou que tirasse Daniel da cova e tudo mais. Os homens que tramaram isso, as famílias, foram jogados na cova. E aí, outra maneira que Deus foi glorificado. Ó, o rei emitiu o decreto. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. E aí continua falando sobre Deus. Então, assim, o nosso relacionamento com Deus nos dá força, nos dá a capacidade de sermos fiéis. Quando somos fiéis, o nome de Deus é glorificado. É simples assim. Uma das revelações, uma das consequências da presença do Verbo em nós é justamente a fidelidade a Deus. Então, que possamos ter essa fidelidade a Deus, que nós possamos ser íntegros, que nós possamos buscar o Senhor de todo o coração. Essa série de devocional é muito importante porque nós precisamos passar tempo com Deus. Devocional é esse tempo diário que, independente do que aconteça, a gente não abre mão. E a gente decide que vai passar tempo com Deus todo dia. Isso é uma escolha, não é por sentir. Muitas vezes a gente não quer orar nem ler a Bíblia, mas a gente vai falar, hoje eu vou orar e ler a Bíblia e pronto. E vou fazer isso todos os dias. Então, a minha oração hoje é para que a gente possa realmente se entregar ao Senhor, o relacionamento com Ele, colocar o devocional como uma prioridade, para que a gente possa ser fiel e glorificar o nome do Senhor.
Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui gravando esse devocional, Senhor Jesus, que tanto fala comigo e espero também que fale aos meus irmãos. Que nosso relacionamento com o Senhor seja nossa prioridade, nossa consagração, nossa separação daquilo que não te agrada, Senhor, daquilo que não vem de ti. E não por religiosidade, mas por amor ao Senhor. Pai querido, faz de nós servos jovens, filhos fiéis a Ti, Pai. Capazes de abrir mão de qualquer coisa, até da própria vida, para não abrir mão do nosso relacionamento contigo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para fechar, gente, eu estou aqui com essa blusa, tá vendo? Essa blusa, a presença do verbo, que é a blusa que nós estamos, a blusa que marca o nosso mês da juventude e é a que estamos vendendo no nosso Instagram. Essa aqui, Baby Look feminina, preta, tá de R$ 25. Olha que linda que ela tá vendo a arte? Feito pelo pessoal da comunicação, muito bem feita. E a masculina é azul e ela tá de R$ 30. Então, vejam lá no Instagram, falem com Bruna, com qualquer um da juventude para ter a sua camisa. Beijo, pessoal. Até mais.